Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Sou Fatiola aqui do Rede Rafas e em torno dessa pandemia que nós estamos vivendo, um órgão que vem sendo muito procurado é o Procon. As pessoas, os consumidores estão entrando em contato com o Procon por conta de preços abusivos, propagandas enganosas, uma super promoção de álcool em gel. Você chega lá, o álcool em gel tá um absurdo. Mas a gente aqui do Rede Rafas resolveu pensar, e se a televisão tivesse um Procon também? E se nós pudéssemos dar uma ligadinha lá pra Globo, lá pro SBT, lá pra Record, falar, vocês enganaram o público. Como é que seria? Então por isso, após a vinheta, você vai curtir aqui comigo algumas novelas que foram propagandas enganosas, vendidas de forma errada para o público, ou o público que colocou muita expectativa, A gente achou que seriam grandes produções, grandes histórias, grandes personagens, e a realidade foi completamente diferente, infelizmente. Então você já sabe, Aguarde a vinheta e vem comigo. No ar, mais um campeão de audiência. Então vamos falar da primeira delas. Tem dia que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender uma novela do Maneco ser flop na TV. Só poderia estar falando de Viver a Vida, Manuel Carlos, um ator, que bota sentimento em seus textos, todo mundo quase é apaixonado por suas histórias, chegou com uma pegada diferente em Viver a Vida, uma Helena jovem, uma Helena moderna, uma Helena negra, coisas que nunca aconteceram antes em suas novelas. A expectativa foi lá em cima, e quando Viver a Vida estreou, até mesmo a própria Thaís Araújo, que deu vida à personagem Helena, protagonista da novela, não gostou. A novela não decolou, a história, a Helena perdeu completamente o protagonismo para Luciana, as tramas eram fracas, não tinha assim aquele boom, sabe? As pessoas, meu Deus, eu preciso ver Viver a Vida, o que será que vai acontecer? A crítica caiu em cima, o público caiu em cima, a audiência foi lá embaixo, de 39 pontos com o Caminho das Índias, a Globo desceu para 36 com Viver a Vida, ou seja, é uma novela em que não agradou. E todo mundo estava botando muita fé, tanto que o primeiro capítulo, se eu não me engano, marcou 41 pontos. 42 de audiência, mais de 40 pontos. Então porque o público tem esse apreço por novela do Maneco. Aí chegou Viver a Vida, meu filho. Foi só decepção. Depois de Cheias de Charme, é óbvio que os autores dessa novela iam vir com uma outra super produção pra TV. E assim que foi apresentada Geração Brasil, uma novela da 7 aí completamente diferente, com grandes nomes, Isabelle Drummond, Murilo Benício, Cláudia Abreu num personagem completamente diferente, assim como foi a Chayenne, Renata Sorrah, como a personagem meio malvada da trama, muita gente já lembrou de Nazaré e tudo mais. Então todo mundo tava assim, meu Deus, Geração Brasil tá chegando. E quando chegou, o povo não via a hora de acabar. Uma trama confusa, bagunçada, rasa. Os personagens não conseguiam se conectar com o público. Não houve aquela conexão telespectador com ficção. Foi um desastre total, a audiência foi lá embaixo. Provavelmente os atores querem esquecer que essa novela existiu porque não teve uma qualidade. Mentira, teve uma sim, eu conheci o Projac nessa época e a cenografia da Marra Brasil, a ambientação da Marra Brasil, foi de primeira, era uma produção de primeira mesmo, você se sentia dentro da empresa, mas só. O que contou mesmo pra essa novela, o que foi de bom nessa novela, foi os bastidores, porque o que foi exibido na telinha, catástrofe total. As novelas do Gilberto Braga, a gente sabe como que é, requinte, glamour, vilões. Babilônia, não estamos falando de você. Isso porque essa novela acho que foi a mais problemática da história da Rede Globo. Eles até mudaram a abertura da novela para ver se apresentava algum efeito positivo, mas nada disso serviu. A novela já começou com aquela polêmica, das personagens lésbicas se beijando logo nos primeiros capítulos, que o público conservador caiu em cima, a história também sem pé nem cabeça, um grande elenco desperdiçado, Glória Pires, Adriana Esteves com uma cópia da Carminha, porque eu acho assim que a Inês, ela tinha muita coisa da Carminha, eu acho que essa foi a ideia do Giba. Nossa, Adriana Esteves fez muito sucesso como Carminha, então vamos botar uma Carminha mais pouco sofisticada, um requinte, sem rosnar tanto, pra agradar o público, só que não colou. A trama era confusa, o elenco queria sair da novela, pediam para personagens morrer, os atrasos nas gravações também incomodavam muito os próprios atores. Então assim, foi uma catástrofe total, inclusive o Quem Matou, gente. Não teve aquela clássica cena, mostrando o assassinato,
personagem do Bruno Gagliasso aí que ficou com essa. Então assim, é uma trama completamente esquecível no termos de qualidade, no termos de trama boa. Porque pra lembrar de Catástrofe, sem dúvida ela tá em primeiro lugar ou ali no top 3. É impossível lembrar de coisa ruim e não se lembrar de Babilônia. Agora vamos falar de Os Dias Eram Assim, uma super série, né, como a Globo vendeu, que foi ao ar aí às 23 horas, um elenco também de peso e retratando um momento complicado para o nosso Brasil, mas muito importante, né? Então vocês sabem do que eu estou falando, da trama que eu estou falando e do que aconteceu. A novela teve, super série, né, vamos super série. Super série teve uma boa audiência porque pegava em números altíssimos, vinha logo depois da produção das 9 muitas vezes, então isso ajudava a manter a audiência lá em cima, só que não merecia, né, gente? Vamos ser sinceros, uma trama assim também que eu acho que não se conectou, acho que isso é o principal. Tem muita trama ruim, né, que muita gente considera ruim, mas que bomba, repercute e tal, porque ela consegue se conectar com o público, as pessoas conseguem se enxergar nesses personagens, e com Os Dias Eram Assim, não rolou. Sem contar que foram criadas músicas especialmente pra novela, né, então tava aí uma expectativa muito grande, a Globo também tava apostando todas as fichas em Os Dias Eram Assim, e a gente viu que os dias foram catastróficos, então não colou, não funcionou. E o horário das 23 horas aí começou a declinar ainda mais. Sem contar também, já aproveitando o gancho de 23 horas, vamos falar de o remake de O Rebu. Eu, pelo menos, eu acho que essa novela tinha que estar aqui nessa lista, porque eu sempre, a minha vida toda, desde criancinha, desde quando conheci TV, comecei a pesquisar sobre TV, eu era apaixonado pela história do Rebu. Então a dinâmica do Rebu é muito interessante, né? Uma trama em vários capítulos que se passam em 24 horas, aquela coisa, aquela festa, né, que você não sabia se quem estava morto era homem, era mulher, coisa que não teve no remake. Então assim, eu botei muita fé. Só que o que aconteceu, a trama não correspondeu. Era uma coisa pesada, uma coisa muito carregada, uma história muito confusa. Começou assim, as expectativas começaram lá em cima e terminaram lá embaixo. O povo não via a hora de acabar. A cena também, né, a cena final da Ângela morrendo, causa controvérsias até hoje. Então assim, era uma novela que eu tinha muita vontade de ver. Quando veio a notícia de que o Rebu ia ganhar um remake, eu fiquei muito feliz, né, visto o encontro histórico de remake que a emissora tinha no horário. O Astro, Gabriela, Sara Mandaia, que muita gente fala mal, mas eu gostei bastante. Aí veio o Rebu e, nossa, jogou um balde de água fria na minha cabeça total. Acho que de muita gente também, que você vê aí muitas críticas em torno do Rebu, a maneira que a história foi contada, as mudanças que eles fizeram na história, que perdeu aquele fôlego que a trama tinha. Então, é isso aí, eu não podia deixar esse vídeo passar e não falar do remake do Rebu. Agora a gente vai falar de quem? João Emanuel Carneiro. Um autor que escreveu Da Cor do Pecado, Cobras e Lagartos, A Favorita e Avenida Brasil, não poderia decepcionar, ou a gente não imaginava que decepcionaria, mas decepcionou. A regra do jogo veio, a única coisa legal da novela foram os teasers e também a abertura, porque de resto nada se salva. Athena veio com aquela promessa de ser uma super vilãzona, né? Giovanna Antonelli, loiraça, lindona no papel da antagonista da novela, terminou sendo capacho de macho. A história também não tinha pé nem cabeça e era uma loucura e negócio de facção criminosa, quem que era o pai da facção, e todos os núcleos tensos, pesados, histórias carregadas, não tinha ali nenhum alívio cômico, tinha a parte, né, da Disabeba, favela e tudo mais, mas mesmo assim a gente já tava com uma muito carregada a novela, uma sensação ruim e não decolou. A regra do jogo assim pecou pelo excesso. Eu acho que o que pegou em a regra do jogo foi o excesso. O Jack, ele viu que essa trama pesada e tensa de Avenida Brasil deu super certo, né? Essa vingança da Nina pra cima da Carminha, a Carminha enterrando a Nina viva, e uma cena que super repercutiu, até hoje repercute. Então todo mundo tava assim, ó, colhão regalado, vidrado na novela. Então ele pegou essa parte, né, essa carga dramática, essa carga tensa de Avenida Brasil e puf, depositou em todos os núcleos da regra do jogo, e o resultado a gente viu qual foi. Uma novela problemática que muita gente com certeza quer esquecer, ou melhor, nem se lembra que existiu, e que aconteceu algo assim completamente histórico. Uma trama da Record, Os 10 Mandamentos, venceu uma novela das 9 da Rede Globo. Então só por aí você já vê o nível em que a novela tava ladeira total mesmo, e acabou. Alguém sentiu falta? Não sentiu. Sem contar também, né, gente, eu tenho que citar aquela cena da Toia sendo atropelada, gente. O que é aquilo? Esquece.
Agora a gente vai falar de uma novela em que tinha como protagonistas Giovanna Antonelli, Cláudia Abreu e Carolina Dickmann. Sem contar a Regina Duarte no elenco, Vera Holtz interpretando a grande vilã, era certeza de sucesso. Mas Três Irmãs chegou e mostrou completamente o contrário disso, por um simples motivo, que na minha concepção a trama tinha uma vibe muito gostosa, uma cenografia interessante, mas uma história fraca, um enredo que não teve, né, o que eu já falei aqui outras vezes, aquela conexão com o telespectador. Aquela novela que se você assiste, beleza, se você não assiste, melhor ainda, não vai te fazer falta. Quando o momento, as chamadas, a música de abertura que foi saindo e todas as notícias sobre ambientação, sobre história, sobre elenco, todo mundo, caraca, vai ser uma super novela. Aí quando foi exibida, quando chegou no ar, a gente viu que não correspondeu em nada às nossas expectativas. Eu acho que o motivo simplesmente foi esse. Uma história fraca, uma história em que não pegou o telespectador, uma novela em que não fez o público se apaixonar. Outra novela também da 7 que merece um destaque nesse vídeo, infelizmente, não queria ter que falar dessa novela, mas é quase que obrigatoriedade, é O Tempo Não Para. Gente, os congelados, lá em 1800 e não sei quanto, no navio, voltando pra atualidade, tendo que se deparar com esse mundo novo. Mano, história sensacional, perfeita, tanto que os primeiros capítulos todo mundo se apaixonou, picos de audiência lá em cima, média lá em cima, todo mundo vendo, né, os personagens de Rose Campos, de Juliana Paiva, de Edson Celulari, tinha até um cachorrinho no meio, tendo que se deparar com essa atualidade, né, questão racial também, que a empregada deles, uma negra, voltando e vendo que não tem mais aquela escravidão, vendo que ela não é mais obrigada a fazer tudo que os brancos mandavam. Então foi assim, gente, uma história sensacional, uma sacada genial, mas que infelizmente o autor começou a se perder total, acho que foi antes do meio da novela, né? E a audiência, se você pegar a tabela de audiência, prova bem isso. Eu acho que é uma tabela de audiência muito justa com o que foi apresentado. A trama começou lá em cima, com uma expectativa lá em cima, mas foi decaindo, a trama foi ficando morna, o enredo já não estava mais colando, o autor não sabia mais o que fazer com os personagens, como criar conflitos interessantes para deixar o telespectador fisgado ainda na trama. O principal ele conseguiu, né, que foi conquistar a nossa atenção, conquistar o nosso carinho logo de cara. Mas a gente sabe que isso não é necessário, é preciso manter um enredo interessante. E infelizmente O Tempo Não Para parou, a novela voltou a ficar congelada. E quando fala em Um Tempo Não Para, todo mundo lembra da mesma coisa, do início. Ninguém lembra do meio, ninguém lembra do final, porque foram duas etapas aí que o autor não soube desenrolar e a trama infelizmente decaiu muito. Então agora essa novela que eu vou citar, muita gente já não botava muita fé assim, porque já estava saturado do tema, mas eu acho assim que uma boa parte das pessoas estavam com expectativas, que foi Promessas de Amor, né? Seguindo a trilogia Caminhos do Coração, Os Mutantes, Promessas de Amor. Caminhos do Coração chegou e super bombou, começou ali com uma trama mais ou menos, o povo não tava muito fissurado na novela, entrou aquela parte de mutação, Doutora Júlia e tudo mais, bombou. Chegou Os Mutantes, começou a bombar também, mas em certa altura da novela já começou a descer uns degraus, até que chegou Promessas de Amor e enterrou a trilogia da pior maneira possível. Uma trama fria, uma trama em que ainda falava dos mutantes, mas eles não eram o foco principal, tinha outras histórias que tentavam ofuscar a história dos mutantes, que é o que mais prendia a atenção do telespectador, sem contar também, né, que o público já estava meio cansado, meio fadigado dessa coisa de mutante, gente que vê lá longe, e menina conversando com um sapo, umas coisas bem aleatórias, né? Aquela boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Então umas coisas assim, bem nada a ver, gente, formiga gigante, Mulher-Aranha. Então assim, a proposta era boa, fisgou o público no começo pela curiosidade, mas não tinha necessidade de Promessas de Amor existir, né? Se acabasse ali nos Mutantes, essa trilogia, que na verdade seriam duas novelas falando do mesmo tema, ia terminar por cima. Mas chegou Promessas de Amor, ó, e só jogou terra e fez a novela terminar, a trilogia dos Mutantes terminar de uma maneira deplorável. Agora falando também da Record, a gente vai citar uma novela bíblica que foi Apocalipse. O povo já tava cansado, né, daquela coisa de exército, aquelas coisas de deserto, a mesma roupa, aquelas sandálias, né, pra lutar em Jericó e tudo mais. Então o povo já tava meio fadigado, né, sempre os mesmos cenários, os mesmos cortes de cabelo das mulheres, as mesmas roupas, os mesmos enredos. Aí chegou Apocalipse, que é uma novela bíblica, mas que ia falar da atualidade, ia mostrar a atualidade no fim dos tempos. Então uma premissa muito interessante, eu acho assim que pelo menos
Alguma vez na vida você já pensou sobre o apocalipse? Acho que ser retratado isso na TV ia funcionar super bem se viesse lá quando as histórias bíblicas ainda estavam bombando, né? Se viesse os 10 mandamentos e quem sabe de Apocalipse, os 10 mandamentos, Terra Prometida e Apocalipse, pode ser que ainda tivesse uma relevância que merecia, mas não teve. O povo não se interessou muito, já estava cansado, mesmo com essa pegada nova, né? Essa pegada de novela contemporânea e tudo mais, não fisgou o telespectador, tanto que o público só se interessou mesmo na novela no primeiro capítulo, que mostrou aquele maremoto e tudo mais, e no capítulo do arrebatamento, que os índices de audiência foram lá em cima. A Record também parece que já estava cansada desse texto, a filha do Edir Macedo botando o bedelho dela em tudo, estragando uma história que poderia ter sido boa. Então Apocalipse chegou com uma promessa, né, de dar um fôlego a mais para as histórias bíblicas da Record, mas acabou sendo irrelevante, com ninguém quase lembrando, com as pessoas pegando mais ranço ainda de trama bíblica da Record. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês acham que alguma outra novela foi propaganda enganosa, que vocês se sentiram enganados, acharam que ia ser um super novelão, mas na verdade foi uma catástrofe total, comenta com a gente aqui embaixo. Use os comentários para isso, que você sabe que esse espaço é de vocês. Então, curta o vídeo, compartilha, comenta, ativa o sininho das notificações. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, seja muito bem-vindo. Aqui a gente ama falar de TV e você é o nosso convidado especial. Fui!